Olá, graça e paz. Vamos começar a aula de hoje, cujo título é A Palavra de Deus, um assunto de família. Para começar bem a aula, vamos orar primeiramente ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, Senhor Deus. Essa palavra que é luz para nós, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos traz alento, Senhor Deus, em momentos difíceis da nossa vida e também nos traz alegria. Ó Pai, vem nos ensinar a Tua palavra. Vem colocar nos nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus, que o próprio Espírito Santo a traduz em nossos corações. É o nosso pedido, é a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, primeiramente então agradeço ao Carlos Alberto Júnior, superintendente da Escola Bíblica Dominical, que me fez o convite. É uma honra estar aqui e também uma responsabilidade muito grande. Repetindo o tema, a palavra de Deus, um assunto de família. O nosso sumário está ali projetado na tela. Inicialmente uma introdução, daí veremos por que estudar a palavra de Deus. Abordaremos algumas características da palavra de Deus e nos estenderemos à fé no poder da palavra e o processo de aprendizagem, incorporação da palavra. Pois bem, a título de introdução, olha só o que nos diz Deuteronômio 6, de 6 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Algum tempo atrás, antes mesmo da pandemia, eu e minha esposa estávamos num restaurante e observamos um casal que estava ao lado, né? E o casal não emitia uma palavra um cônjuge para o outro. E a gente começou a estranhar aquele silêncio. E ambos estavam com o celular na mão, mais ou menos como essa família que está ali projetada na tela, né? Cada um no seu celular e não emitia um som. Nós chegamos até brincar ali entre nós. Parece que eles estavam passando uma mensagem um para o outro. E eu fico pensando aqui, será que eles têm assunto? Ainda mais nessa hora que nós estamos todos dentro de casa por força da pandemia. Aí veio ao meu coração falar justamente sobre esse tema hoje, né? Ainda considerando que a própria temática trabalhada pela igreja nesse ano é a própria família. Então aquilo que está em negrito na tela, evidentemente não está assim na Bíblia, fui eu mesmo que negritei, mas eu repito aqui para você. Olha só, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar a palavra. Inculcar na nossa linguagem popular, no nosso dia a dia, o que é? É colocar na cuca, é colocar na cabeça. Mas aqui em Deuteronômio, essa palavra tem um outro sentido. É um sentido mais profundo, que quer dizer o seguinte: fazer criar gosto. É muito mais, portanto, do que algo simplesmente cognitivo ou até mesmo de cunho, vamos dizer assim, intelectual, né? Porque olha só, os próprios fariseus, eles conheciam muito bem a palavra. E Jesus Cristo, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, adverte:
falando o seguinte, que a nossa justiça deve ir muito além da justiça dos escribas e dos fariseus. Por que isso? Porque eles eram simplesmente legalistas, eles conheciam a palavra, né, mas ainda não propriamente a tinham inculcado. Pois bem, por que estudar a palavra? O interessante é o seguinte, é que a própria palavra nos fala a razão pela qual nós devemos estudá-la. Olha só, tome uma criança a título de exemplo. Quais são as primeiras palavras que ela comumente aprende? Papai, mamãe e não. Filho, não faça isso. Filha, não. Filha, isso não. Né? Porque qual é que é o medo do pai? Do filho cometer erros na vida. E Jesus coloca para nós em Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não quer errar? Não queremos errar? Então está ali uma boa equação, está ali uma boa fórmula para nós. Vamos conhecer mais as Escrituras e realmente nos apropriar desse poder de Deus que Ele nos oferece. Então, algumas características da palavra. Evidentemente, aqui eu não quero esgotar o assunto. Quem sou eu para me aventurar a um desafio como esse? Mas algumas características nós vamos explorar aqui acerca da palavra. A primeira delas é essa aqui, ó, verdadeiro ou falso. Né? Em tempos de fake news, é algo que a gente realmente tem que estar atento. Olha só, a palavra, ela é verdadeira. Olha só o que diz Salmo 119, 142. Diz assim, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Segundo Samuel 7, 28, nos fala o seguinte, agora, pois, Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade. João 17, 17, lá na oração sacerdotal, Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante isso, né? Não é assim aquela coisa de que a tua palavra ela contém verdade, ela é verdadeira. Não, ela é a própria verdade. Então essa é uma característica fundamental da palavra. A segunda característica que eu destaco aqui é a precisão da própria palavra. Né? Ela é precisa e não só precisa, ela é infalível. Ela vai direto ao alvo. Olha que diz Hebreus 4,12 para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, olha que ela é infalível, não é? Ela realmente cumpre aquilo que é o propósito do nosso Deus. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Olha só, Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz, e houve luz, pela palavra. Salmo 33, 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Salmo 107, 19 e 20. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor,
e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Reparem só a atualidade da palavra. A palavra do Senhor, ela não está alheia ao cotidiano nosso, o nosso dia a dia. Você tem passado por tribulação? O salmista também passava. Assim como ele falou isso lá no passado, nós podemos bradar também, quem sabe, em alta voz. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Olha só a mensagem da cruz, que vai, nos remete a pensar desde a justificação, passando pela regeneração, a adoção, a santificação, até a glorificação. Veja que nós encontramos lá em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. Ela é poderosa, portanto. Ela é guia, ela é bússola. Sendo mais moderno um pouco, dá para dizer que ela é um GPS. Embora muitas vezes até o GPS, não sei se já aconteceu com você isso, mas às vezes a gente coloca alguma coisa lá no GPS e ele nos manda para um caminho meio esquisito, mas enfim, ele serve para nos direcionar. Mas a palavra do Senhor, como nós vimos há pouco, ela é infalível e ela é certeira, ela é guia. Salmo 119, 105 nos fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Josué 1,7 nos fala o seguinte: tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha só que tem uma finalidade ali, para que sejas bem-sucedido. O que leva a gente a pensar? Que se a gente se desvia para a direita ou para a esquerda da palavra, a gente erra o caminho. E aí a gente volta àquele um dos primeiros versículos que nós vimos hoje. Errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Ela é vida. Mateus 4,4 nos revela o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Já em João 6,3, nós encontramos assim, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ela é útil. É interessante a gente que trabalha na área da educação. Eu sou professor, trabalho muito com alunos de graduação, alunos de pós-graduação. E uma pergunta que geralmente o aluno faz é a seguinte: mas professor, diga-me lá, para que serve isso? Aonde é que eu vou utilizar isso? E diga-se de passagem, isso não é privilégio, não é exclusividade do ensino para jovens e adultos, As crianças hoje também são ensinadas à luz de um contexto para que elas possam realmente incorporar aquele aprendizado. Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela também é útil, mas é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso figura lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha só a importância da palavra para que nós
uma vez obedecendo a palavra, não desviando dela nem para a direita, nem para a esquerda, nós estejamos habilitados para toda boa obra. Então, assim como meus alunos na universidade perguntam, é muito comum as pessoas perguntarem sobre a utilidade da palavra. E Timóteo, 2 Timóteo 3, de 16 a 17, nos revela com clareza a utilidade da palavra. Portanto, ela é útil, mais uma das características da palavra de Deus. Ela é eterna. Ela é eterna. Está ali o símbolo do infinito. Isaías 48 nos revela o seguinte: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. João 5, 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não sei se tem acontecido com você isso, né? Eu já há muito tempo, eu leio a Bíblia diariamente, eu a estudo, mas ela é uma fonte inesgotável de estudo. Eu inicialmente, sabe o que eu fazia? Eu ia grifando a Bíblia. Quando encontrava aquele texto que eu julgava ser uma pérola que mexia comigo, eu falo, olha que coisa maravilhosa, eu grifava, né? Tempos depois eu voltava para o mesmo texto e sabe o que me encantava no texto? Era algo que eu não tinha grifado. Ou antes daquele texto já grifado, ou depois. E eu ainda me perguntava, mas como que eu não vi isso? O que mudou? Não, a palavra não mudou. Ela é eterna. Eu que comecei a observá-la a partir de um horizonte diferente, né? Ou seja, essa minha nova leitura, por certo, não foi a leitura lá de trás. Há um crescimento da gente enquanto a gente vai lendo, interpretando a palavra e o Espírito Santo vai falando conosco. E nessa passagem especificamente, o que me chamou a atenção, né, é o tempo do verbo. Me permita reler o versículo. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Reparem só que o verbo no presente, que vem a hora e já chegou, né? O tempo do verbo utilizado em João confere uma atemporalidade para a própria palavra. Imagine-se, né, lendo esse texto, quem sabe há 10, 20, 30 anos atrás. Ou então, faça o seguinte exercício mental, né? Por um minuto, imagine-se, quem sabe, em 2025, em 2030, vai estar escrito lá em João, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Ela é, portanto, permanente, ela é eterna. Esse tempo do verbo, ele confere, repito, uma atemporalidade para a palavra de Deus. Olha só, algumas características que nós debatemos aqui, sobre as quais nós falamos aqui. Nós vimos que a palavra é verdadeira, que ela é precisa e infalível. Nós vimos que ela é poderosa, que ela é guia, ela é vida, ela é útil e ela é eterna. Isso é motivo suficiente para nós termos fé no poder da palavra de Deus. Foi isso que teve o centurião quando se aproximou de Jesus Cristo lá na história retratada em Mateus 7:7. Né? Ele que, por ser centurião, então, com certeza capitaneava, coordenava, no mínimo 100 homens, né? Entendendo, ele como líder que era, entendendo que a agenda de Jesus
deveria ser muito cheia, ele é um homem muito atarefado, sempre em meio às multidões. Parecia que ele não queria nem incomodar Jesus, né? Daí ele falou assim, ó, por isso eu mesmo não me julguei ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Né? Ele estava com um dos homens dele doente e ele tinha fé, ele tinha a certeza que bastava uma palavra do Senhor e o criado dele, o rapaz dele, seria curado. Olha só, então, o processo da aprendizagem da palavra. Está ali, ó. Tem 6 grandes etapas até a gente chegar no próprio aprendizado. Primeiro de tudo, ouvir, depois entender, meditar, praticar, aperfeiçoar e aprender. Mais uma vez, eu recorro aqui ao processo de ensino-aprendizagem na própria universidade. Como é comum, né? Um aluno qualquer chegar para mim depois do teste, depois da avaliação, depois da prova, ele fala, professor, lamentei bastante, mas eu não me saí bem na sua avaliação, professor. E fiquei surpreso, sabe por quê, professor? Porque eu entendi tudo a sua matéria, né? É justamente aí que a gente fala, com o perdão da expressão, o bicho pega, né? Porque nós, não só no estudo acadêmico, mas também no estudo da palavra de Deus, muitas vezes nós nos acomodamos com o simples entendimento. Veja se já aconteceu com você isso antes de uma prova na escola ou na universidade, né? A prova era no dia seguinte, logo cedo, e estava você na noite anterior estudando em casa. O que você fez? Você pegou uma folha em branco e colocou sobre a resolução de um exercício que a professora ou que o professor tinha feito em sala de aula. E deixou à amostra para você próprio ou para você próprio simplesmente o enunciado daquele exercício, daquele problema. O que você tentou fazer já ali na madrugada, quem sabe no tic-tac do relógio, né? Ouvindo aquele tic-tac na madrugada, né? Você tentou reproduzir naquela folha em branco o que estava embaixo dela. E qual não foi a tua surpresa? Qual não foi o teu susto? E até teu medo? Quando você chegou à conclusão de que você não conseguia, já naquela madrugada, nem reproduzir aquilo que estava embaixo da folha em branco. Quem dirá fazer algo diferente? Agora eu pergunto para você, qual a probabilidade de no dia seguinte, na manhã seguinte, cair na prova um problema exatamente igual àquele que estava no caderno? Gente, a probabilidade é remotíssima. Eu diria que é algo praticamente igual a zero, né? Ou seja, eis aí um aluno, uma aluna que simplesmente se fiou no entendimento, né? E isso é quase que uma tentação para o aluno, sabe por quê? Porque é muito comum ele se deparar com um professor ou com uma professora que tem uma boa didática, né, que exerce um bom domínio sobre o conteúdo, é detentora então de conhecimento da matéria, né? A pessoa normalmente também tem um bom nível de inteligência. Tá feito, tá pronta a receita, já entendi, né? Então, uma coisa que é muito comum quando um aluno chega para mim no final da aula, às vezes até contente para puxar um assunto comigo, ele ou ela logo larga para mim, professor, estou contente hoje com a sua aula aqui. Mas diga, mas por que você está contente? Professor, entendi tudo. Falei, que beleza, entendeu tudo? Então você tem tudo para aprender. Porque é o primeiro passo para você aprender alguma coisa, é você entender, né? Ninguém jamais aprendeu algo que não tenha entendido previamente. E antes do próprio entendimento, o que vem? É necessário ouvir. E com a palavra de Deus a mesma coisa. Então, olha só. Romanos 10,
de 13 a 17, nos fala o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, primeiro de tudo, é necessário que ouçamos a palavra, né? Estamos todos fechados em casa. É importante que na nossa própria casa, no próprio seio da família, nós falemos sobre essa palavra, como já está recomendado lá em Deuteronômio. 1 Coríntios 2, de 6 a 10. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha só a maravilha desse texto, né? Já o próprio Espírito nos ajudando no entendimento da palavra. Contudo, há que ter quem fale sobre ela. É importante, então, falarmos sobre a palavra, para que as pessoas ouçam. A meditação, vem aí o terceiro passo. E a meditação não estou me referindo aqui a uma simples reflexão ou pensamento sobre a palavra, né? Eu me refiro aqui, assim, a gente se colocar em meio àquela situação que está retratada na Escritura Sagrada. E mais do que isso, em meio ao nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso condomínio, na rua onde a gente anda, em cada situação da nossa vida, a gente está pensando assim, a qual versículo isso vincula? Né? Como é que eu posso me servir da própria Bíblia Sagrada para me ajudar nesse momento? Olha só o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis. Isso aqui não significa não tolerar, como que diz, eu não me conformo com isso. Não, é não assumir a forma de. Não assuma a forma deste século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Ora, todo e qualquer projeto, em qualquer âmbito da nossa vida, seja ele bom ou não tão bom assim, aonde ele começa? Na cabeça do homem. Né? Então, olha só, Filipenses 4:8, o que nos diz. Finalmente, irmãos, disse o apóstolo Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Existe uma autora chamada Mary Welchel. Ela escreveu um livro muito interessante, cujo título é No Seu Lugar, Como Pensaria Jesus.
né? Existe um outro livro mais antigo que diz o seguinte, no seu lugar, o que faria Jesus? E esse livro da Mary Welch é todo ancorado em Filipenses 4:8. Então, inicialmente, na parte introdutória do livro, ela fala uma coisa muito interessante. Diz ela defende a seguinte tese, que nós pensamos pouco sobre aquilo que nós pensamos. Estranho isso, né? Eu vou repetir. Segundo ela, nós pensamos pouco sobre aquilo que nós pensamos. E ela vai mais longe. Ela defende uma segunda tese, que é a seguinte. Diz ela, nós somos aquilo que nós pensamos e não aquilo que nós pensamos que somos. Agora parece que deu uma embaralhada na cabeça, né? Eu repito. Né? Diz ela, nós somos aquilo que nós pensamos e não aquilo que nós pensamos que somos. O que você tem pensado? O que anda ocupando espaço na tua mente? Quem sabe você esteja pensando assim, Cláudio, eu não paro de pensar, eu confesso, eu não paro de pensar eu em alto mar no meu iate, né? Eu não paro de pensar eu assim, andando no meu helicóptero, não paro de pensar também, quem sabe, nos repórteres dando de ombro e pisando no pé um no outro para pegar, quem sabe, a melhor foto minha. É isso que você tem pensado? Então, olha só, talvez você seja bastante vaidoso. É hora de dar uma refletida sobre isso. Se é esse tipo de coisa que tem invadido o teu pensamento. E a Mary Welch, logo na sequência, né, então primeiro ela faz essa parte introdutória, e daí os capítulos que se seguem, cada um deles leva a esse título. Né? Então assim, pensando o que é verdadeiro, pensando o que é respeitável, pensando o que é justo, pensando o que é puro, pensando o que é amável. E aí a gente começa a ver o quão distante a gente está disso. É uma leitura também de apoio que que eu recomendo, né? Lembrando sempre que qual é que é o nosso livro guia? É a Bíblia Sagrada. Essa sim foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas existem pessoas também estudiosas que escrevem livros que podem nos ajudar no estudo da palavra de Deus. Olha ainda acerca da meditação na palavra. Salmo 119, 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Josué 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Né? É interessante, eu começo a pensar no meu próprio estudo. Eu me recordo, há muitos anos atrás, quando eu era um recém-formado, já faz tempo, me formei numa época que o Brasil vivia numa recessão bastante grande. Como agora, novamente, uma nova recessão, um momento econômico e até político complicado no Brasil, além da própria saúde. E nós estávamos, eu e minha turma, nos formando ali e não existiam muitas opções de trabalho. Né? Meus colegas todos preocupados que não tinham trabalho. Né? E eu era um privilegiado ali. Sabe por quê? Eu tinha duas opções de trabalho. Ora, num mundo, numa cidade, né, onde não há opção de emprego, você ter duas opções, isso é maravilhoso. É aquilo que a gente chama de problema bom. Não é? Mas aquilo estava me incomodando, aquilo estava me inquietando. Né? E lendo a Bíblia, normalmente eu a leio à noite, a hora que eu vou me deitar, eu gosto de ler a Bíblia à noite.
antes de dormir para me cercar da palavra, parece que isso já anuncia uma noite reparadora de sono. E eu estava inquieto naquela noite. Daí cheguei lá em Provérbios e vi, né, que aquele que se apressa nos seus pés erra o caminho. Eu fechei a Bíblia, orei a Deus, agradeci por aquela palavra inspiradora, orientadora, infalível, precisa. Né? E sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eu tinha a resposta. Deus colocou no meu coração a resposta. Eu acredito muito que a meditação é isso, é essa sintonia que a gente começa a ter com a própria palavra. Olha só o salmista, o que fala, Salmos 1, 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, a todo tempo na nossa vida, em todas as situações, a gente procurar pensar da seguinte forma: no meu lugar, como eu pensaria Jesus? Pois bem, agora vem a prática da palavra. É necessário exercitar a palavra. Né? Veja como o entendimento ele é importante, mas é uma condição, portanto, necessária, mas não é suficiente. Porque senão o que aconteceria? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Né? Eu na cozinha, por exemplo, eu não sei nem fritar um ovo. Né? A minha função na cozinha lá em casa é a seguinte: eu lavo a louça e sei levar o lixo na lixeira. Né? Mas eu posso fazer o seguinte exercício. Eu me dirijo lá à internet, pego um vídeo de um chefe de cozinha, pego todo o tutorial dele, né? Pego a receita dele, leio, entendo bem aquela receita, entendo o tutorial dele e sem pegar em nada, eu já saio falando, pronto, eu sou um chefe de cozinha. Claro que não, né? É necessária a prática. Então vamos lá. Tiago 1,23, o que nos fala? Porque se alguém é ouvinte da palavra, né, e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ou seja, não vai haver a própria evolução. Né? Vejam só como a vida com Cristo é uma vida, portanto, operosa. É uma vida operosa. Já vem mais versículos na frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Olha 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, falamos sobre a transformação agora há pouco, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E olha só agora, Mateus 5,16, lá no Sermão do Monte. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha só, para que vejam as vossas boas obras. Mas para que isso? Para te dar tapinha nas costas? Para te parabenizar? Para te aplaudir? Não, para quem sabe pensar, quem é o Deus dele? Quem é o Deus dela? Né? Para glorificar a vosso Pai que está nos céus. Vejam, portanto, que a vida com Jesus é uma vida operosa. Né? A gente distorce algumas coisas na própria Bíblia. A gente lê meio como que querendo nos acomodar, dizendo, quem sabe assim, não, eu não vou fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Não, não é isso. É fazer para os outros o que eu quero que façam para mim. Tá? A vida com Cristo é, portanto, operosa, tem que praticar a palavra.
E a prática, né? Uma vez a gente praticando repetidamente, a gente há de se aperfeiçoar. Então vem o aperfeiçoamento. Olha só o aperfeiçoamento. Filipenses 1:6. Estou bem certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Né? Olha só que coisa maravilhosa. Na verdade, o que acontece? Nós vamos passar por essa terra, vamos estudar a palavra de Deus, né? E a própria palavra, e lemos isso hoje, né? Que diz o seguinte, que os olhos do ser humano não viram, os ouvidos dele não ouviram, não veio ainda ao coração humano nada parecido com aquilo que está prometido para aqueles que amam a Deus. E aí eu e você podemos nos acomodar. Ah, então, lá na frente fica completo. Não, não. Né? Eu gosto muito de uma frase, eu acredito que é da, se eu não me engano, da Helena Collodi. Ela fala o seguinte, para aquele que caminha rumo ao sol, é sempre noite escura, é sempre madrugada. Né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, ô Cláudio, né? Você que estuda a Bíblia, você que é um cristão, diga-me lá, qual é que é o caminho para a felicidade? Porque eu fico vendo as pessoas muitas vezes tão infelizes, tão amarguradas. Eu falo, olha, eu vou te dizer uma coisa, não que exista realmente um caminho para a felicidade. A felicidade está no caminho. O bom mesmo é viver. O bom mesmo é caminhar rumo ao sol. Eu sou a verdade, né? O caminho, eu sou a vida, assim disse o próprio Senhor Jesus. Ok? Então, é necessário, portanto, esse aperfeiçoamento. Cada dia a gente entendendo um pouco melhor a palavra para criar uma intimidade com o Senhor, sobre a qual eu falarei logo mais. Hebreus 13:21. O Deus da paz, está ali entre colchetes, porque isso está no versículo 20, tá? Então, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, olha só, a autora de Hebreus falando aí sobre o aperfeiçoamento em todo bem. Repara só como tem uma finalidade, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós, ou seja, há todo aí um processo. 1 João 2:5-6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto saberemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Mais uma vez eu falo, eu reitero aqui a importância de nós entendermos que a vida com o Senhor, ela é operosa. Repare lá, esse deve andar assim como ele andou, ou seja, ele sempre estava em movimento, ele sempre estava trabalhando, ele está trabalhando até hoje. Tá? Então, 1 João 2:5-6 nos alerta justamente para essa questão da importância de nós nos aperfeiçoarmos dia a dia. Ainda quanto ao aperfeiçoamento, 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqui eu não estou te incentivando a propriamente gostar como se fosse um masoquismo, né? Gostar da própria aprovação. Ela nos dói, mas já é sabido que quando a gente passa por tribulação, quando a gente passa por momentos agudos, por dias tempestuosos, parece que a gente está mais suscetível à palavra de Deus. A gente parece que entende que Ele realmente é a nossa grande fonte de orientação e consolo. Né? Aí vem o aperfeiçoamento. O aprendizado da palavra, a união com Deus, a maturidade espiritual. Olha só, o que Paulo nos fala em Gálatas, né? 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu fico aqui imaginando, pense comigo, a maturidade espiritual desse homem, a ponto de falar que já não era mais ele quem vivia, mas o próprio Cristo vivia nele, denotando, portanto, uma sintonia extremamente fina com Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é fruto de um aprendizado, de uma palavra. Um homem com falhas, como eu, você e próprio Paulo, não conseguiria isso se não fosse pelo aperfeiçoamento, pela ação do próprio Espírito Santo. Em João 6,57, o que nós encontramos? Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha só a sintonia entre as partes. Né? Voltando, quem sabe, um pouco ali agora na oração sacerdotal, sobre a qual nós falamos hoje ali já em João 17, né? Essa oração de Jesus eu acho maravilhosa. Né? O triplo ofício de Jesus, sacerdote, profeta e rei. Né? O sacerdote fala do povo a Deus, o profeta fala de Deus ao povo e o rei reina. Né? Ali, Jesus clamando ao Pai que nós fôssemos um, que tivéssemos essa sintonia. E olha só que maravilhoso. Chega uma hora, no versículo 20, ele fala: Pai, não oro simplesmente por estes que me deste, mas oro também por todo aquele que vier a acreditar em mim. Olha só que maravilhoso. Para nós que somos cristãos, Ele orou por nós também. Isso é maravilhoso. Então, essa sintonia com o Pai, a sintonia com a palavra. Jó sentiu isso. Olha só que coisa maravilhosa em Jó. 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Claro que não está vendo o formato de Deus. Né? O que ele quis expressar aí? Justamente aquela sintonia. Talvez Jó tivesse lá naquele item 5.2, sobre o qual nós falamos hoje aqui. Né? Talvez ele estivesse ali no entendimento, né? A ponto de agora sim falar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, denotando, demonstrando, portanto, uma sintonia fina com o Pai. Aí é o aprendizado, é a união, é fruto de uma maturidade espiritual muito grande. Salmo 25:14 nos fala o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará
a conhecer a sua aliança. Esse temor do Senhor, né, é fruto de um cultivo, né, da prática daquele processo todo. A gente tem que ouvir a palavra, buscar o entendimento dela, meditar naquela palavra, praticá-la, aperfeiçoá-la. Tudo isso dentro de um processo, né, de busca de uma maturidade espiritual. Né? Tá para e passo com aquele nosso processo da própria santificação. Olha só, essa palavra, ela é central. Né? Repare só como ela, eu disse hoje, me permita repetir, ela não é alheia, né, ao nosso cotidiano. Ela não está como que um livro simplesmente histórico lá que passou. É um livro atemporal. Ele sempre será atual. Olha só o que diz Efésios 1:10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto da terra. É uma palavra, portanto, eterna, né? E ele está no centro de tudo. Provérbios 22:6. Vamos voltar para casa? Vamos voltar um pouquinho ali a Deuteronômio 6:6 e 7. Tu as inculcarás a teus filhos, não é? Foi isso que nós lemos ainda há pouco. Olha Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas que caminho é esse? O caminho é a palavra do Senhor. Ela é guia. Ela é a nossa bússola. Ela é nosso GPS. Nela nós podemos confiar, ela é verdadeira. Ela não falha. Ela é infalível. Né? Ela é uma palavra doce. Ela é uma palavra de amor. Ela é uma palavra eterna. Vamos, pois, falar dessa palavra, a tempo e a fora de tempo, em todos os lugares nos quais nós estivemos. Mas agora muitos de nós estamos em casa. Vamos falar dela mais em casa? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a falarmos mais sobre essa palavra, a ouvirmos mais essa palavra, a refletirmos mais sobre ela, a entendê-la um pouco mais, meditar nessa palavra, praticar essa palavra. Vamos nos aperfeiçoar nela no sentido de criarmos uma maturidade espiritual. Por certo, nós erraremos menos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por esse tempo aqui passado, no qual pudemos falar sobre a Tua palavra maravilhosa. Ó Pai, nós precisamos, por isso clamamos, da intervenção do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. Para traduzir essa palavra, Senhor Deus, para que nós possamos realmente entendê-la, para que nós possamos praticá-la, para que nós possamos nos aperfeiçoar na palavra. Para não errarmos, Senhor Deus, para fazermos em tudo e sempre a Tua boa vontade, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.